Salmo 91, versículo 14 e 15. Diz assim: Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Entendeu, irmãos? 2011, eu trabalhei em Juazeiro, da Bahia. Eu e um outro colega. Eu não vou citar, eu sei que ele pode ver esse vídeo, que ele já assistiu a alguns meus, ele curtiu. Depois não vi mais curtida, talvez assista e não curte mais. Talvez ele veja esse, ele vai entender. E nós trabalhamos o ano de 2011 todo. E lá era sofrido, a gente sofria, lá era terrível. Os trechos que a gente andava dirigindo e no tempo a gente bebia, eu e ele bebia, e era ele que dirigia, eu não dirigia. Eu dirigia, mas não era habilitado e eu não gostava de pegar, eu nunca gostei. De vez em quando, às vezes, ele pega aí, moço, eu dirigia um pouco, mas não... E aí, beleza, era muito cansativo para ele. Aí a sede da empresa era em Juazeiro, da Bahia. E nós estávamos com obra em Campo Alegre de Lourdes, que fica divisa com o Piauí. Então lá, Campo Alegre de Lourdes é a última cidade da Bahia que faz divisa com... Não me lembro o nome da cidade do Piauí que faz divisa lá, sei que faz divisa lá. Se tiver alguém aí de Campo Alegre de Lourdes, daqueles trechos lá, deixa um salve aí nos comentários. E aí, nós estávamos em Campo Alegre de Lourdes, e ele disse, amanhã cedo nós vamos sair daqui e já vamos direto para lá. Beleza. Quando a gente saiu de madrugada lá de Campo Alegre de Lourdes e veio de lá para cá. Aí a gente era tão perdido assim que bebia muito. Compramos logo uma garrafa de cachaça e veio bebendo. Para curar a ressaca, que já tava, tá entendendo? E a gente veio bebendo, de lá, estrada de chão, costela de vaca, pensa aí, o dia todinho, batendo volante na costela de vaca. Hoje eu não sei se já asfaltou por lá, mas no tempo era uma costela de vaca que não era fraca. De Juazeiro até Remanso, tinha asfalto. De Remanso, Pilão Arcado até Campo Alegre de Lourdes era estrada de chão. E de Campo Alegre de Lourdes até chegar aqui em Barra, também era chão. Buritirama, alguém deve conhecer aí, Buritirama. Barra, aí da Barra, aí já pegava a pista até chegar em Ibotirama, que é aqui próximo. Sim, para resumir, aí vem nós, tomando cachaça e zoando e tal, parava de vez em quando num lugar, comia um churrasco e tal, e chegou no Rio São Francisco, aí de Botirama, já eram umas 6 horas da tarde. Falei, moço, eu vou jogar o resto dessa cachaça fora. Ele disse, joga. Aí peguei e joguei pra lá, nós não queríamos mais mesmo. Isso já começando a escurecer. Aí paramos no posto em Ibotirama, jantamos. E o costume, nós, por mais que não é legal, a gente passava por um atalho que tinha para não passar de frente à polícia rodoviária, porque nós estava legal, assim, entre aspas, esse dia eu vou explicar aqui. E assim, a gente passava por uma estrada de chão, e esse dia ele disse, eu vou passar pela pista. Eu falei, moço, não, mas todo dia, não é... Moço, vamos passar pelo Arrude. Não, vamos passar pela pista. Sabe aquelas pessoas teimosas. Beleza, aí a gente jantou lá no poço, terminamos de jantar umas 6 e tanto, eu sei que já à noitezinha. E vai nós. Nós com o Cossinha, que era o que a gente trabalhava, o Cossa tinha 40 litros de gasolina no fundo, o para-brisa quebrado, um retrovisor rachado, e beleza, tudo bem. Aí chegou, quando a gente vai passando em frente à casinha da polícia, só viu o apito. Apitou, deu sinal para nós encostar e eu disse, pronto. Aí encostamos. Só que eu sempre andei certinho, como eu digo, não é que eu queira ser certo, é porque eu sempre fui mesmo.
por uns lados, né? A não ser bebida, essas coisas. Porque o que é errado, o que é certo é certo. Arma eu nunca tive, droga eu nunca usei, nunca carreguei e nem pretendo. Então, o policial chegou, boa tarde, cidadãos. Boa tarde. Aí, de onde vem? Ele falou, a gente vem de Juazeiro. Aí o policial disse, e quem vem de Juazeiro não é melhor que vinha por Seabra? Falou, sim, mas só que nós, a empresa é em Juazeiro, a gente tá com obra em Campo Alegre de Lourdes. Aí, por isso que eu vim por aqui. Falou, tá certo. Tá indo pra onde? Ele falou, pra Minas Gerais. Ele falou, e quem vem de Campo Alegre de Lourdes pra Minas Gerais não é melhor que passa por Bom Jesus da Lapa e já sai lá? Aí ele, sim, mas eu tenho que passar em Boquira para deixar ele que mora lá. Ele disse, seus documentos. Deu os documentos, ele olhou, tá certo. Aí, beleza. Leva droga, arma, alguma coisa assim? Falei, não. Posso olhar sua bolsa? Eu falei, pode. Aí ele foi, tirou minhas roupas tudo de dentro da bolsa, jogou tudo pro lado de fora, olhou tudo, falou, beleza. Aí foi plantar ele, disse, e você? Tá tudo ok? Ele falou, sim. Leva droga, arma, alguma coisa? Ele falou, não, não. Beleza. E o veículo tá em dias? Tá. Quando ele abre o fundo, 40 litros de gasolina. E essa gasolina aqui, ele falou, é porque o carro, a gente trabalha lá e a gente só tem um cartão de abastecer nos postos de lá, da região. Aqui não tem os postos que tem lá. E mostrou o cartão, né? O policial falou, sim, moço, mas ela é errado, você sabe, né? Ele falou, sim, moço, mas é o único jeito que a gente tem. Que a gente não tem dinheiro na mão. E o cartão só abastece lá. Tudo bem. Aí o policial olhou todo o carro, olhou o documento, olhou tudo, tava tudo beleza. Só tinha isso, né? Aí tudo bem. Falou, moço, eu vou te perguntar mais uma vez. Tu leva ou não leva a arma? Ele falou, leva uma arminha aí. Ô, rapaz, quando falou assim, eu temi. Porque eu tava legal, mas eu não sabia, nunca imaginaria que ele tava com a arma. E aí o policial deu uma vexame e pegou essa roupa dele, pegou essa arminha desse tamanho. Chamou nós lá pra casinha e lá eles entraram lá pra dentro. E nós ficamos numa área que tinha assim, e eles começou a entrevistar a gente, foi perguntando coisa e ele foi falando lá, e que ele também não negou não, tudo que ele tinha falado ele falou, o cara era macho. E o policial falou, rapaz, o caso de vocês aí é complicado, esse negócio de arma aí, né? E, e aí? E aí nós ficamos quietos, a gente não tinha o que falar, né? Ficamos quietos, e eles ficou. Pra resumir, irmão, de 6 e pouco, eles ficaram com nós lá seguro até 11 horas. Eu já estava pensando em pedir eles para me ligar. No tempo eu tinha a esposa, né? Eu já estava pensando pedir eles para me ligar e avisar a mulher que nós estava preso e que no outro dia a gente ia ver o que ia fazer. Mas aí é onde é que eu digo. Aqui no versículo, ó, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Aí o policial lá dentro, com a arminha na mão, aí veio cá e falou assim, ó rapaz, eu vi que vocês são trabalhadores, estão com os crachás, as roupas da empresa, tudo certo, apesar de estar errado, mas são trabalhadores. Então, a gente vai liberar vocês, só que a arma fica apreendida. Tenha uma boa viagem, um Feliz Natal e vê se não anda mais armado. Aquilo ali foi uma luz. E nós saímos ali de fininha, chegamos em casa, peguemos as roupas que ainda estavam jogadas na calçada, que eles tinham abrido as roupas e largou lá. Nós pegou, não botamos mais dentro da bolsa, só enfiamos tudo lá no fundo do carro, 11 horas da noite, e chamamos de lá pra cá. Entendeu, irmãos? Chegamos aqui na minha casa aí, já 1 hora da manhã. E aqui eu fiquei e ele foi pra Minas Gerais. A última cidade da Bahia lá é Urandi, na Bahia. Ele morava lá. Então, se ele ver esse vídeo, ele sabe quem é. Foi muita história nesse tempo. A gente sofreu, a gente passou por muitas coisas. Bebia demais, foi terrível. Então, irmãos, é só para isso. Confiar em Deus, não só nas horas difíceis. Às vezes a gente só confia nas horas difíceis. É bom que confia nas horas boas também, para quando vir a hora difícil você já está preparado. Que Deus abençoe.